Vamos para mais um treinamento. Hoje vamos falar um pouquinho de prevenção de PRAS. Pneumonia relacionada à assistência à saúde. Então, vamos falar tanto da pneumonia comum, a pneumonia hospitalar, quanto a pneumonia associada à ventilação mecânica, a PAV, tão falada PAV. Esse treinamento está sendo ofertado pelo Serviço de Educação Continuada em conjunto com o Serviço de Controle de Infecção e Núcleo de Segurança do Paciente. Então, pneumonia hospitalar. São infecções que instalam nos pulmões após 48 a 72 horas de internação. Pneumonias diagnosticadas antes desse intervalo são consideradas pneumonias comunitárias. Pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV, são infecções nos pulmões após 48 horas de instituição da ventilação mecânica. Iniciou a ventilação mecânica, 2 dias após essa pneumonia foi diagnosticada, ela é considerada como pneumonia associada à ventilação mecânica. E a traqueobronquite são quadro de sintomatologia de vias aéreas associado à febre com alterações laboratoriais compatíveis, porém não tem alteração pulmonar compatível. A pneumonia aumenta significativamente o tempo de internação hospitalar e os custos assistenciais para a instituição. Quais são os fatores de risco? Idade, o paciente idoso, acamado ou que está restrito no leito, o tabagista, portador de DPOC, cirurgias que são extensas, cirurgias torácicas, cirurgias abdominais, o tempo prolongado de internação, o uso de sedativos, aspiração de secreções, distúrbios de deglutição, paciente que está com refluxo, o uso de dispositivos como sonda nasogástrica, sonda nasointeral e traqueostomia e a terapia ventilatória. Os pacientes em ventilação mecânica são considerados pacientes com riscos de PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. O enfermeiro vai avaliar o risco do paciente, identificar o risco através de placa de cabeceira de leito, comunicar à equipe o risco, prescrever medidas de prevenção que deverão ser executadas tanto pelo enfermeiro como pelo técnico e auxiliar de enfermagem e comprovar o cuidado através da checagem, da prescrição e da evolução de enfermagem. Nos casos de paciente em ventilação mecânica, o enfermeiro ficará responsável pelo preenchimento do bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Esse bundle aí que a gente está utilizando, ele vai entrar em processo de atualização e ele é preenchido tanto pela enfermagem quanto pela fisioterapia. Medidas preventivas de PRAS. Decúbito elevado de 30 a 45 graus. A utilização do decúbito elevado, ela reduz o risco de aspiração de conteúdo gastrointestinais ou orofaríngeo de secreções nasofaríngeas e por esse motivo diminui a incidência de PAV e possivelmente de pneumonia, especialmente em pacientes recebendo nutrição enteral. O posicionamento do paciente em decúbito elevado favorece a ventilação espontânea e diminui o risco de broncoaspiração. Então, manter o paciente sempre com a cabeceira de 30 a 45 graus. Pode ser mensurado ou pode ser meio que ali, A gente consegue meio que monitorar não precisa ser preciso, mas mantendo de 30 a 45 graus está ok. Aspiração de secreção rotineiramente. O acúmulo de secreção no espaço subglótico é uma variável associada ao maior risco de desenvolvimento de pneumonia hospitalar. Essa secreção que fica acumulada, ela torna-se colonizada por bactérias, seja pela microbiota
da cavidade oral, ou seja, por colonização até de bactérias multiresistentes que o paciente possui. Em tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia que possuem cuff, que pode atuar como um reservatório de secreções ali orofaríngea, né, que fica ali acima do cuff, isso predispõe a uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Nós já realizamos treinamentos, né, sobre aspiração, foi um dos primeiros treinamentos que nós fizemos através de vídeo, porém surgiram algumas dúvidas em relação à aspiração nasal e oral, né? Recolhendo as dúvidas que vocês colocaram lá, o maior número de dúvidas foi em relação à aspiração nasal e oral, então nós fizemos um vídeo exclusivo para poder sanar esse tipo de dúvida, certo? Agora irei mostrar o procedimento de aspiração de vias aéreas superiores, nariz e boca. Esse procedimento pode ser realizado com a luva de procedimento. Sem encostar no paciente, você faça a medição do nariz até o lobo da orelha. Esse é o tanto de sonda que você vai introduzir na aspiração. Teste o fluxo da aspiração e depois clampeie o látex. Introduza a sonda até o ponto que você mensurou. Desclampeie o látex e inicie a aspiração, retirando a sonda lentamente. Faça isso quantas vezes forem necessárias, em ambas as narinas, lembrando de deixar o paciente respirar nos intervalos das aspirações. Após terminar de aspirar as narinas, aspire a cavidade oral. Higiene oral com antissépticos. Medidas de higiene bucal diminuem a presença de patógenos potencialmente perigosos na cavidade oral, com efeito benéfico na prevenção de PAV. A higiene oral é realizada com clorexidina oral, 0,12% ou 0,2%. A higiene oral em caso de pacientes abaixo de 6 anos deve ser realizada com outros antissépticos bucais que não sejam clorexidina. Vamos colocar um vídeo que foi feito pelo nosso dentista, o Felipe, e ele explica como é realizada a higiene oral de pacientes em ventilação mecânica. Lembrando que essa função não é exclusiva do dentista, mas sim de toda a equipe. A gente sabe que o dentista ele não consegue estar passando ali, né, diariamente em todos os pacientes e realizando essa limpeza, essa higiene oral sempre que preciso, mas a enfermagem está ali o tempo todo com o paciente, então precisa ser feita pela enfermagem também e todos unidos contra a pneumonia. Cânulas de traqueostomia. Iniciamos o procedimento de higiene oral do paciente entubado com aspiração orofaringe. A gente tenta introduzir a sonda de aspiração lateralmente ao tubo, que é uma postura mais fácil para a gente alcançar uma profundidade adequada para fazer uma boa aspiração de todo o conteúdo líquido que está presente nessa área. Depois passamos para a fase da higiene oral das estruturas orais. Fixamos a gaze em forma de pinça no dedo indicador e vamos enrolando a gaze firmemente no dedo para que ela se transforme numa espécie de escova dental. Iniciamos o procedimento molhando a gaze na clorexidina e fazendo movimentos da parte posterior para a anterior, iniciando pela parte da frente dos dentes, tanto em cima quanto embaixo. Reparem que eu estou puxando a sujeira a sujidade que está atrás, eu estou puxando para frente, para que ela não vá em direção à garganta do paciente.
Trocamos a gaze suja, molhamos novamente na clorexidina e passamos para a parte interna da boca, no céu da boca, língua, tubo e inclusive o tubo. A gente tenta higienizar todas essas áreas. Depois podemos usar também o abaixador de língua enrolado na gaze, da mesma forma que enrolamos no dedo. Ele dá um acesso melhor nas áreas internas da boca. E também vai funcionar como uma escova de dente. Repetimos o procedimento em todas as áreas até que a gaze comece a sair limpa. Por fim, procedemos com a aspiração final. Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível. A avaliação diária da sedação e das condições de extubação dos pacientes em ventilação mecânica é parte integral das recomendações de prevenção de PAV. Então, quanto antes tirar o tubo do paciente, menor vai ser a chance desse paciente desenvolver PAV, né? Realizar interrupções diárias da sedação até o paciente mostrar-se acordado e capaz de seguir instruções. Obviamente que isso tem que ser avaliado tanto pelo médico quanto pelo fisioterapeuta, mas a gente precisa de estar ali avaliando isso diariamente com a equipe multidisciplinar, a necessidade, a possível retirada de sedação, redução da sedação desse paciente o quanto antes, precocemente. Dar preferência por utilizar ventilação mecânica não invasiva. A ventilação mecânica não invasiva é recomendada como uma abordagem ventilatória para prevenir a intubação traqueal em pacientes específicos, né? E como parte do processo de desmame. E isso ajuda a reduzir a necessidade de intubação e, consequentemente, diminui a ventilação mecânica, diminui o risco de PAV. Então, se possível for, né, evitar a intubação fazendo VNI. Cuidados com o circuito do ventilador. A substituição do circuito respiratório deve ser realizada apenas se estiver visivelmente sujo ou em mau funcionamento. Não há recomendações específicas em relação ao tempo que o circuito pode ficar montado, aguardando a admissão ali do paciente, né, antes de ser utilizado. No entanto, para que o circuito fique ali seguro, é fundamental que ele esteja acondicionado ali, né, na sacola que ele vem, né, de uma forma que não entre poeira, que não entre ali micro-organismos que possam colonizar aquele circuito até antes mesmo do paciente utilizá-lo. Indicação e cuidados com os umidificadores e sistema de aspiração. O sistema de umidificação deve ser substituído sempre que estiver com mau funcionamento ou apresentar sinais visíveis de contaminação. É recomendado a troca dos umidificadores passivos após 48 horas de uso, sendo permitido seu uso por um período máximo de até 7 dias. O sistema de aspiração fechado diminui a probabilidade de contaminação do ambiente, além de proporcionar economia, e pode ser utilizado por tempo indeterminado, sem impacto no risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. E recomenda-se a troca do sistema fechado de aspiração a cada 72 horas ou sempre que houver acúmulo de sujeira ou na falha de seu funcionamento. Outras medidas de prevenção. Manter circuito de ventilador mecânico sem excesso de líquidos e desprezar frequentemente os fluidos acumulados nesse circuito utilizando técnica asséptica, usando luvas e higienizar as mãos ao desconectar esses circuitos. Mas isso deve ser evitado ao máximo. Evitar extubação não programada acidental, né? E reintubação, então se o paciente estiver agitado, fazer contenção mecânica nesse paciente para evitar extubação, porque o paciente pode estar colonizado ali na cavidade orofaríngea e aí você vai ter que reintubar e pode levar essa colonização, essa bactéria lá para dentro do pulmão do paciente.
A falha na extubação ela é caracterizada como a necessidade de reintubação durante as primeiras 24 horas após o processo de retirada da ventilação mecânica. É aconselhável realizar monitoramento da pressão do cuff e mantendo entre 18 e 22 milímetros de mercúrio ou 25 a 30 centímetros de água. Deve-se evitar pressões do balonê acima de 22 milímetros por mercúrio ou de 30 centímetros de água. A intubação orotraqueal é preferível, pois a intubação nasotraqueal apresenta maior risco de sinusite, o que, por sua vez, pode aumentar o risco de pneumonia. Portanto, é a opção recomendada. Outras medidas de prevenção: manter filtro respiratório e circuitos do aparelho do ventilador no mesmo nível do tubo, realizar fisioterapia respiratória em todos os pacientes em ventilação mecânica, promovendo exercícios respiratórios ativos ou passivos, trocar as luvas entre procedimentos invasivos no mesmo paciente, limpeza, desinfecção e esterilização adequada dos materiais e equipamentos utilizados na terapia respiratória. Importante ressaltar que quando o paciente tem alta, esses aparelhos precisam de ser limpos, para entrada de outro paciente. Trocar fixação do tubo sempre que é necessário. Verificar a localização de sondas gastrointestinais uma vez por turno. Prevenção de transmissão de micro-organismos. E o mais importante para todos os tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde, a higiene das mãos. Quando o paciente tem alta, pegue uma quantidade adequada de álcool gel, friccione as palmas da mão. Depois, friccione a palma da mão com o dorso da outra mão. Friccione entre os dedos. Friccione em forma de concha, friccionando os dedos de cima e de baixo. Friccione os polegares. Por último, friccione as digitais e unhas. Prontinho, sua mão está limpa e segura. Pneumonia associada à assistência à saúde. Febre, aumento de secreção, piora respiratória, tosse, roncos ou até mesmo alteração do nível de consciência. Fique atento, comunique ao enfermeiro, comunique ao médico e comunique também ao serviço de controle de infecção. Muito obrigada. Dúvidas e sugestões podem ser colocadas no questionário que vocês irão responder a seguir. Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Obrigada e até o próximo treinamento.